Obrigada, Lívia. Então vamos seguir, pessoal, vamos voltar a este assunto de tarifaço e de como o Brasil está agindo. Como a Lívia falou agora, as negociações estão a todo vapor. Se essa tarifa persistir e continuar, se tiver mesmo aqui a partir do dia 1º de agosto, podemos ter grandes consequências, como mostrou esse estudo em que ela apresentou. E a Ariane Bittencourt, como eu disse mais cedo, nosso colega, está acompanhando toda essa movimentação hoje no MDIC. Ariane, boa tarde. Como que está hoje essas negociações com o setor industrial e com o vice-presidente Geraldo Alckmin? Seja muito bem-vinda. Oi, Gabi, boa tarde a você, a Lara, a todo mundo que está nos acompanhando. Dia intenso de mais reuniões capitaneadas pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, que está comandando esse grupo com discussões diárias sobre o que pode ser feito para responder a essa tarifa anunciada por Donald Trump e o que pode ser feito caso a tarifa seja de fato aplicada para proteger esses setores brasileiros que estão preocupados com os impactos dessa taxa de 50%. Então, hoje, o vice-presidente Geraldo Alckmin, que neste momento está em reunião, teve encontros com empresários dos setores de tecnologia, cosméticos, perfumaria, higiene pessoal e também com integrantes do Ministério da Fazenda, sempre ouvindo as principais demandas de cada um desses setores que estão, claro, preocupados com a proximidade e com esse prazo que vai se acabando hoje aí. Estamos a 10 dias do provável início dessa taxação anunciada por Donald Trump. A gente lembra que, apesar de reforçar a todo momento que o Palácio do Planalto, que o governo não vai deixar a mesa de negociação, o que a gente já ouve aqui em Brasília é que é admitida sim a possibilidade de a Casa Branca não responder aos pedidos do governo brasileiro, de modo que essa taxa de fato entre em vigor a partir do próximo dia 1º de agosto. E se a gente tem empresário brasileiro, viu, Gabi e Lara, preocupado com essa taxação, também existem desgastes internos. A gente tem uma das principais distribuidoras e fabricantes de bebidas dos Estados Unidos, que compra suco de laranja aqui do Brasil, acionando a Justiça dos Estados Unidos contra essa tarifa de Trump. Essa é uma empresa de Nova Jersey que afirma que essa medida é inconstitucional e ameaça a sobrevivência do negócio. Isso porque, segundo a importadora, a taxação pode gerar uma perda de 68 milhões de dólares em um ano. Enquanto isso, a gente tem outros dados internos que indicam já tudo que tem acontecido antes mesmo da tarifa entrar em vigor. Por exemplo, no que diz respeito à exportação de carne bovina. A gente tem dados da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes, indicando que em abril o Brasil exportou algo em torno de 47,8 mil toneladas do produto para os americanos. Já no último mês de junho, esse número caiu para 18,2 mil toneladas exportadas, uma redução de mais de 60%. O dado consolidado de julho ainda não chegou, afinal estamos ainda a 9 dias do fim do mês, mas já temos um dado preliminar de que até a última segunda-feira foram exportadas pouco mais de 9,7 mil toneladas de carne bovina para os Estados Unidos, então uma queda ainda mais drástica, e a estimativa é justamente essa, que esse cenário de incerteza, antes mesmo da confirmação da taxação, já prejudique a nossa economia, e é isso que tem chamado a atenção do governo neste momento. Por enquanto, Gabi e Lara, sem resposta da Casa Branca, continuam as cartas, aí, as mensagens endereçadas pelo Brasil, aguardando algum tipo de retorno. Volto com vocês. Vamos aguardar, né, Lara? Esses dias. Pois é, Ariane, você diz, né, que o governo segue falando que não vai abandonar, mas já admite a possibilidade de fracassar, né, nessa busca pela tentativa de que a tarifa de 50% não seja aplicada nessa virada de mês. Mas Alckmin, o vice-presidente, disse que o Brasil conversa de forma reservada com os Estados Unidos. Já se sabe como é que está acontecendo essa conversa direta entre o Brasil e os Estados Unidos reservadamente? Como é que está acontecendo essa negociação entre os dois países?
Lara, não fica muito claro, né? Majoritariamente, o que a gente sabe é que o Brasil enviou duas cartas, né? Uma em maio e outra na semana passada, à Casa Branca, tentando negociar essas tarifas. O próprio ministro da Fazenda chegou a dizer ontem que antes ele estava negociando com tranquilidade e diretamente com autoridades norte-americanas aquela tarifa inicial lá de trás, né? De 10%, e que não havia nenhuma objeção nesse contato. Só que desde que essa tarifa de 50% foi anunciada, isso diz o governo, o contato está mais difícil. E é por isso que eles, nesse momento, estão aguardando a resposta oficial dessas cartas. No entanto, claro, há outras tentativas de contato, só que o que a gente tem notado, Lara, é que os Estados Unidos não têm disponibilizado integrantes do alto escalão da Casa Branca para esse diálogo com o governo brasileiro, como que não dando muita importância às tentativas de contato do governo do Brasil. Então, acaba que esse contato brasileiro se dá com integrantes de um escalão mais baixo, o que dificulta ainda mais o avançar dessas negociações, lembrando que a decisão de taxar ou não cabe ao chefe disso tudo, que é o presidente Donald Trump. Por hora, contato direto, por exemplo, entre presidentes, não há relatos de que tenha acontecido e também não há indicativos de que vá acontecer, até pelo andar da carruagem, pelos recentes declarações e mensagens que foram endereçadas tanto daqui para os Estados Unidos quanto de lá para cá, com ataques diretos entre os dois presidentes. Então, é um cenário complexo, o tempo está acabando e é por isso que a gente tem esses empresários tão preocupados com o que pode acontecer daqui para frente. Ariane Bittencourt, muito obrigada pela participação, bom trabalho e uma boa tarde. Obrigada, Gabi, boa tarde para vocês. SBT News, o maior canal de notícias do YouTube.